Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejai agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, o que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz, ao seu descendente, perdão. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio.
Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui encerra-se a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome no meio do teu povo, do teu arraial santo. Louvado e engrandecido seja o Senhor pela beleza da justificação pela fé. Obrigado, Senhor, porque a promessa feita a Abraão se cumpre em Cristo e se cumpre em cada um de nós, que somos despertados, regenerados, trazidos a um novo nascimento através do Santo Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, porque antes da fundação do mundo, o Senhor mesmo já elegeu um povo. E no tempo, o Senhor nos chamou, apesar de nós. Nós te louvamos e te agradecemos por nossa salvação. Em Cristo Jesus. Amém. Amados, o capítulo 3 de Gálatas é escrito no contexto de que os irmãos da Galácia estavam sendo afligidos por cristãos judaizantes. Homens que diziam seguir a Cristo, mas que ensinavam de maneira contrária ao Concílio de Jerusalém que os gentios precisavam se circuncidar e seguir todos os rituais da lei, para que fossem, então, enxertados na videira, enxertados na oliveira santa, que era considerado por eles apenas os nascidos da carne em descendência de Abraão. Paulo, como apóstolo aos gentios e também aos judeus, ele levava a sério a decisão tomada no Concílio de Jerusalém, na reunião dos apóstolos e presbíteros, que seriam a continuidade do ministério apostólico, como bem sabemos, e orientavam todas as igrejas. Por isso, Paulo, que via a beleza da justificação pela fé em Cristo Jesus, nos primeiros versículos dessa carta, até o versículo 14, se expressa de uma maneira irada contra aqueles irmãos que estão aceitando serem enganados por falsas doutrinas judaizantes. É por isso que ele chama os Gálatas de insensatos. É por isso que ele fala isso mais de uma vez em seu texto. É por isso que ele fala para eles que, tendo sido Cristo Jesus exposto a eles de maneira tão perfeita, que eles poderiam vê-lo como crucificado pelos seus pecados, agora eles querem se aperfeiçoar através de atos humanos, através da circuncisão da carne, através de não tocar nisso ou tocar naquilo, não comer isso ou não comer aquilo, guardar datas específicas, fazerem coisas que os fariseus, já que esses judaizantes eram fariseus que tinham se convertido a Cristo, faziam no acúmulo de doutrinas que eles tinham recebido de seus mestres. Enquanto a lei mostrava o caminho da retidão e mostrava, como Cristo mesmo ensinou no Sermão do Monte, o espírito desta lei, como ela deveria ser de fato interpretada, os fariseus acumulavam regras sobre regras, regras sobre regras,
regras sobre regras, para parecer que o homem era aperfeiçoado pelos seus esforços, pela carne. Irmãos, de fato, no mundo só existem dois tipos de aproximações em relação a Deus. Uma é a que todas as religiões que levam o homem à perdição fazem. É o que nós chamamos de religião por obras. Quando o homem acredita ou que ele faz tudo o que é necessário para ser salvo através do seu esforço, ou acredita que de alguma maneira ele coopera para a sua salvação e aceitação diante de Deus. Os egípcios, nos livros dos mortos, eles acreditavam que se o seu coração pesasse menos que uma pena, eles seriam absolvidos e levados para o seu céu. Os hindus acreditam que, fazendo obras em cada uma das suas reencarnações, eles são aperfeiçoados até chegar ao Brahma. Outros que seguem religiões reencarnacionistas também acreditam que é pelas obras que eles são aperfeiçoados até chegarem a algum tipo de salvação. Quando eles deixam esta carne, pensando como os gregos, achando que a carne é ruim, o corpo é ruim, e só o espírito pode ser aperfeiçoado e bom. Os judaizantes ensinavam aos gálatas que eles precisavam das obras da lei para serem salvos. A verdadeira fé, a única que conduz até Deus, é aquela que crê nos méritos de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém chegará ao Pai. E é esta a beleza da justificação pela fé. O Senhor nos apresenta, como vimos no texto de Gálatas, o fato que a lei tem um bom propósito. Se alguns de nós fôssemos capazes de viver de acordo com a lei e não com os ensinos farisaicos, mas de acordo com a lei, seríamos salvos, seríamos justificados. Contudo, nós somos incapazes. Por que somos incapazes? Porque nós herdamos uma inclinação pecaminosa de nossos primeiros pais. No nosso primeiro nascimento, como diz a Escritura, todos, sem exceção, nascemos separados de Deus, em guerra declarada com o Senhor. Por quê? Porque nós herdamos o pecado deles. E logo cedo, a menor de nossas crianças apresenta essa mesma inclinação pecaminosa nos seus atos. É por isso que a Escritura diz que a criança deixada por si só envergonha seus pais, porque lá está a inclinação pecaminosa agindo em seus membros. É por isso que o nosso tempo tem provocado essa rebelião, porque nós não temos levado a sério a necessidade de corrigi-los, como a Escritura ensina que devemos fazer. Mas não é este o nosso assunto agora. O nosso assunto é que nós somos feitos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não é a lei que nos faz filhos de Deus. A lei é o aio que nos mostra que precisamos de um Salvador. A lei é o aio que mostra que todos nós somos criaturas quando nascemos. Como diz João 1,12, é pela autoridade do Senhor que nós somos feitos filhos de Deus. Somos feitos filhos de Deus. E isso é feito pela justificação pela fé. Esta verdade perdida na Idade Média, onde a religião institucional enganava as pessoas para viver uma religião de obras, para que elas ficassem presas àquela estrutura e entregassem o pouco que tinham para, de alguma forma, comprarem um acesso a Deus.
Era mais um engano que se acumulava, até que um dos nossos, ao estudar a Escritura e sofrer de maneira constante em sua consciência de que ele era um pecador e que suas obras não eram suficientes, entendeu, como aqui está escrito, que o justo, versículo 11, viverá pela fé. A beleza da justificação pela fé é o fato que Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus, se desfez da sua glória, se humilhou, tornou-se um de nós, sendo divino e humano a partir desse momento, e só Ele é. E sendo perfeito no cumprimento da lei, e vivendo de maneira totalmente adequada à vontade de Deus, Ele se deu por mim e por você. A beleza da justificação pela fé é que nós recebemos por imputação os méritos da obra que Cristo Jesus fez. Quando nós entendemos esse texto, irmãos, nós devemos ficar perplexos, nós devemos ficar deslumbrados, porque você e eu seríamos lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, se Cristo Jesus, na plenitude do tempo, não tivesse feito isso, para cumprir nele a bênção de Abraão, a bênção prometida a Abraão no versículo 8, em ti serão abençoados todos os povos. Desde a queda de Adão e Eva, até o último daqueles que será salvo, todos serão salvos pela beleza da justificação pela fé em Cristo Jesus. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo por suas obras. Ninguém. Todos foram salvos olhando para uma promessa, que começa lá em Gênesis 3,15, quando é prometido para Eva e Adão, para Adão e Eva, que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Nenhum homem, por mais perfeito em oferecer sacrifícios a Deus, foi resgatado por esses sacrifícios. Eles foram resgatados, como nós, pelo sacrifício de um só, que é Jesus. Nós devemos, irmãos, todas as manhãs, nossos primeiros pensamentos, nós devemos disciplinar os nossos pensamentos para entender que nós somos salvos hoje, porque fomos justificados pela fé que temos em Cristo Jesus, pelo sacrifício do Cordeiro. Para nós, a morte de Cristo na cruz não deve ser um motivo de lamento, mas de regozijo. Porque Ele não só morreu naquela cruz, Ele ressuscitou e ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e voltará para nos buscar e nos colocar junto com Ele, eternamente no novo céu e na nova terra. A beleza da justificação é que quando está escrito no versículo 26 e 27, nós fomos feitos filhos mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E aqui nós precisamos pontuar uma coisa. O batismo aqui citado é o convencimento do Espírito Santo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. O batismo externo, o sacramento que fazemos, só é a fé numa realidade interna. Quando batizamos um adulto que chegou à fé e a confessou, é porque nós cremos que ele já foi batizado e revestido pelo Espírito. Não há uma segunda bênção a ser buscada.
A beleza da justificação pela fé é que nós só cremos nela, só cremos no sacrifício de Cristo, só cremos na justiça de Deus, porque o Espírito já está em nós. Quando batizamos uma criança, batizamos pela fé na aliança, porque somos uma família da aliança, e confessamos que a fé nossa será ensinada, será em todo o tempo inculcada nas cabeças de nossos filhos, de nossas crianças, para que eles, no tempo que o Senhor mesmo determinar, possam confessar a mesma realidade, que só vai acontecer se o Espírito também os convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma solução humana para a nossa salvação é sempre aquela ideia tola da balança. Se eu fiz alguma coisa má, vou fazer mais coisas boas, para no final as coisas boas serem superiores às coisas más, então serei aceito por Deus. Não é assim. Todos a uma pecamos, todos os fizemos inúteis, não há justo, nenhum sequer, diz a Escritura. Mas eu acabei de dizer aqui no versículo 11 que diz que o justo viverá pela fé. Nós só somos tornados justos, considerados justos, pela lei do Senhor, que é justo, pelos méritos de outro, que é Cristo. Essa é a beleza da justificação pela fé. É por isso que nós vemos a beleza da justificação pela fé na cruz de Cristo, quando o ladrão, o malfeitor, o traidor, que estava lá, os dois, um a cada lado, o assassino, ele demonstra a fé. Ali nós temos o caso mais clássico de vocação eficaz de toda a Escritura. Aquele mesmo homem, junto com o outro, blasfemava de Jesus. Os dois blasfemavam a princípio. Mas passado algum tempo, quando o outro continuou blasfemando, este o combateu, porque ele creu eficazmente na salvação, que Cristo era o Messias, que ele era o substituto, e ele reconhece ele como Rei e Salvador quando ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou quando vieres no teu reino. E Cristo anunciou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não é o erro dos testemunhos de Jeová, como se houvesse uma parada aqui: hoje, te digo, estarás comigo no paraíso. As testemunhas de Jeová dizem que o homem não entrou no paraíso. Mas a Bíblia é clara, e a tolice daqueles que não conhecem a língua original grego de mudar para poder acoplar as suas ideias ridículas, não mudam a verdade de que todos nós, sejamos chamados no último dia de nossas vidas, ou seja chamados desde a mais tenra infância, só entraremos no reino porque fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós devemos sim fazer obras que o Senhor mesmo nos preparou para andarmos nelas, mas a beleza da justificação pela fé é que não fazemos para sermos salvos, mas fazemos porque somos salvos. Fazemos porque na caminhada que temos, alguns mais ou menos, estaremos aperfeiçoando dia a dia a nossa salvação e a nossa santificação. A beleza da justificação pela fé, irmãos, é que cada um de nós somos abençoados por Deus, pelos méritos de Cristo. E quando nós nos desviamos do caminho estreito, e por algum motivo que deveria nos trazer muito pesar, ainda pecamos, somos aceitos não por obras, mas pela graça, mediante a fé e na justificação que temos em Cristo Jesus. Esta é a beleza da justificação pela fé. E nesse dia, o propósito da minha mensagem é tentar incutir nos irmãos
a alegria de sabermos disso, que nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas pela fé em Cristo Jesus, que nos amou desde antes da fundação do mundo e se dispôs a se dar por cada um de nós, para que quando chegar o momento do juízo, quando chegar aquele momento do juízo que será terrível para os pecadores que não se arrependem, nós, os pecadores redimidos, ouviremos: vinde, bendito de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo. Que Deus os abençoe. Que Deus lhes dê a graça de sempre trazer à memória essa verdade. Você e eu somos justificados pela fé em Cristo. Você e eu fomos amados antes que tudo fosse criado. Você e eu fomos amados na cruz. Você e eu somos amados do trono eterno agora. Você e eu seremos amados para sempre pelo Senhor. Deus os abençoe. Vamos fazer a nossa oração final, encerrando o nosso culto. Vou passar a palavra ao superintendente.